Olá, meus irmãos e amigos. Tem sido uma bênção, um tempo precioso esse que reservamos, que separamos para ler a palavra de Deus, nela meditar e extrair lições importantes para a vida de todos nós. Eu creio naquilo que também está escrito sobre a palavra de Deus. Três coisas, três textos que me vêm à mente. Primeiro, Mateus 5, melhor, João 5,39, quando Cristo disse para aqueles que o questionavam: vocês buscam ou examinam a palavra de Deus ou as Escrituras, porque julgam encontrar nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Ou seja, as Escrituras às quais Cristo se referiu eram os livros do Velho Testamento, de Mateus, de Gênesis até Malaquias, que eram chamados também de Escrituras. Pois bem, essas Escrituras de Gênesis a Malaquias, o Novo Testamento ainda não havia sido escrito, falam a respeito de Jesus. O segundo texto que me recordo é Romanos capítulo 10, verso 17, quando o apóstolo Paulo escreveu dizendo: porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Ou seja, esta palavra tem poder para encandecer o nosso coração e gerar fé no Senhor e em suas promessas. E o terceiro e último texto que me recordo é Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que a espada de dois gumes, e é apta para discernir realmente a mente e o coração de todos. Ou seja, a palavra de Deus é o que Deus quer para nós. E a palavra de Deus traz salvação para aquele que nele crê. Então, de Gênesis a Apocalipse, encontramos realmente inúmeras referências sobre a eficácia da palavra de Deus e da manifestação de Jesus por essa palavra. Eu me recordo de uma história de um homem que se convertera da seguinte forma: um dia ele tinha o costume de ir ao bar, né, para beber, era a rotina dele, e um dia ele encontrou ali um Novo Testamento, porque os Gideões Internacionais é um grupo, é uma organização masculina que espalha, imprime e divulga a palavra de Deus em hospitais, escolas, quartéis, etc, etc, prisões. Eles são verdadeiros semeadores da palavra. E então esse homem gostava de cavalos, essa pessoa que se convertera, ele amava cavalos, tudo sobre cavalos ele gostava. Só que esse Novo Testamento estava sobre o balcão daquele bar, mas no sentido oposto, ou seja, a capa estava para baixo. Quando ele abriu, obviamente que ele não abriu no primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus, abriu no último livro, Apocalipse. E calhou entre nós, cá para nós, né? Calhou dele abrir no capítulo que fala sobre os cavalos, porque havia cavalos, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo. Quando ele leu esse texto sobre cavalos, ele se interessou. Opa, aqui está falando de cavalos. Ele leu o Apocalipse todo, depois leu outros livros do Novo Testamento e se converteu ao Senhor Jesus. Tudo porque alguém havia esquecido aquele Novo Testamento naquele bar, ele havia lido a partir de algo que lhe chamou a atenção, os cavalos, e conheceu o Senhor Jesus. Que bênção, como a palavra de Deus é extraordinária. E hoje nós vamos meditar sobre um dos salmos mais conhecidos dos 150. A gente já falou sobre o Salmo 23, muito conhecido, citado, divulgado, assim, de todos os meios, por todas as formas de audiovisual, o Salmo 23. Mas também o Salmo 46 é muito conhecido, porque ele fala de um tema que nos é muito importante. É um tema que, de forma recorrente, nós pensamos nele. Ainda mais quando vivemos uma época de tantas dúvidas e incertezas, porque não há nada mais assustador, mais pavoroso, é quando perdemos o controle sobre as coisas. Quer deixar alguém tenso, quer deixar alguém angustiado, é a perda do controle. Porque o que nos traz segurança é o controle. Se eu sei quantas coisas eu tenho, se eu sei que o que eu tenho vai dar conta do que eu preciso,
então eu estou tranquilo. Como aquela criança que tem um brinquedo porque aquele brinquedo lhe dá a sensação de autoestima, de valorização, etc, etc. Então, o salmo, ou melhor, a segurança é necessária para a vida. Mas quando a gente perde controle das coisas ao redor, então isso gera ansiedade, gera tristeza, gera angústia e até mesmo depressão. Então o Salmo fala sobre um tema que você vai aqui conhecer a partir da leitura do primeiro verso. Esse Salmo 46, que tem apenas 11 versículos. Eu quero então convidá-lo a trilhar esse caminho do Salmo nessa leitura que faremos de forma detalhada. Diz assim, a partir do verso 1 do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na adversidade. Vou ler outra vez. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na adversidade. Só aqui a gente poderia passar muito tempo refletindo, mas de forma bem objetiva, a gente aqui observa que o salmista faz uma declaração a respeito de Deus. Segundo alguns estudiosos, os escritores do Salmo 46 são os mesmos do Salmo 45, mas com outra ótica, com outro olhar, com outro tema. E aqui então é segurança. E esse texto faz uma afirmação sobre Deus. Deus é. Deus é. Mas quem é Deus? Quem é Deus para você? Como você vê Deus na sua vida? Esse ver aqui é no sentido figurado. Qual é a relação que você tem com Deus? Qual é a percepção que você tem dele? O salmista diz, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Aqui está falando duas coisas muito interessantes. Refúgio e fortaleza são coisas distintas, diferentes, mas que ambas apresentam o mesmo propósito, com meios diferentes, naturalmente. O refúgio e a fortaleza, de alguma forma, proporcionam segurança, proporcionam tranquilidade, proteção. A diferença é que o refúgio é um lugar que nós não escolhemos previamente. Na hora do perigo, da bala perdida, infelizmente, das pedradas que voam, de uma perseguição, de um crime iminente para acontecer, então a gente busca um refúgio. A gente não escolhe o refúgio. A gente não escolhe. Sabe aquela pessoa que está correndo de perigo e quer entrar na primeira porta aberta? É exatamente isso. Quando você está desprotegido e cai uma chuva forte, você não escolhe, eu quero aquela marquise porque ali tem vidro. Não, você escolhe um lugar que te ofereça proteção. Deus é, para muitas pessoas, esse lugar para o qual ela corre assim no momento de perigo. Ela não escolhe, ela deseja a proteção, não escolhe realmente o tipo. E Deus é tão misericordioso, tão bondoso, tão amoroso, que diz, vem para cá, meu filho, eu vou te guardar. Você não cria em mim, você não confiava em mim, você não dependia de mim, você batia no peito que era autossuficiente e agora está no perigo, corra para mim que eu vou te guardar. Deus é esse, na hora da adversidade, você corre para Ele e Ele não vai rejeitar você se você o fizer de coração, de forma quebrantada. Lembra o filho pródigo? Bateu no peito, me dá o que é meu, disse para o pai, não importa se vai morrer hoje ou amanhã, eu quero a minha herança. O pai deu, passados dias ele saiu e esbanjou, viveu de forma irresponsável, perdeu tudo, perdeu os amigos, os prazeres e ficou no meio dos porcos. E aí diz a Bíblia que ele se levantou e disse, pequei contra os céus e contra meu pai, eu vou voltar e vou falar para ele. Ele voltou maltrapilho, descalço, sem anel, sem identidade, disse, pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de chamar teu filho. Ao pai o abraçou, beijou, vem para cá, meu filho, vamos comemorar. É isso que Deus faz. Ele é Deus justo, santo e amoroso, mas Ele não rejeita um coração quebrantado. Se você antes não cria em Deus, mas agora, diante da Covid, da quarentena, do desemprego, das perdas materiais, infelizmente humanas, corra para Jesus, porque Ele é o refúgio verdadeiro. Ele não rechaça, Ele não joga no rosto aquilo que você fez no passado,
Se hoje você está arrependido, se hoje você está com o coração quebrantado, busca Jesus. Ele disse, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e aquele que vier a mim, de modo algum lançarei fora. Deus é o nosso refúgio. Mas também Deus é a fortaleza, diz o salmista. Por quê? Porque fortaleza é diferente do refúgio. O refúgio é algo transitório, né? Você corre para lá, passou o perigo, você vai embora. Geralmente é assim. Passou a chuva, vamos sair. Passou o perigo, mas já foi embora, quem me perseguia já, então agora eu vou. Refúgio é um lugar que você não escolhe, mas que você busca, você não escolhe previamente. Você vai onde é possível. Mas passado o perigo, você sai do lugar. Quanta gente na hora da tempestade busca Deus, mas na hora da bonança, quando ela chega, se esquece de Deus. Quanta gente está buscando a Deus nessa quarentena? Quanta gente está dobrando o joelho em casa, orando, Deus me proteja, Deus não deixe que a pessoa amada morra, etc, etc. E depois da quarentena, vai continuar com esse fervor? E depois da quarentena, vai continuar confiando em Deus? É isso que, então, a ideia da fortaleza. A fortaleza é um lugar construído, preparado para guardar aqueles que ali estão. Deus é a nossa fortaleza. Você crê nisso? Deus é o nosso lugar seguro. Mas a fortaleza não é um lugar transitório. A fortaleza é uma proteção permanente. Permanente. Deus quer que você permaneça com Ele. A fortaleza é um lugar construído para proteger os que ali dentro estão, para impedir que o mal que está lá fora entre. Fortaleza é isso. E Deus é o nosso lugar forte. Só que tem um detalhe, é que a fortaleza quanto o refúgio são lugares físicos, lugares que existem, que podem ser localizados. Quando você vai a Petrópolis, ali depois do Mirante, você vê à sua direita um castelo. Como tem o castelo de Itaipava, lugares construídos, bonitos, belos. Só que a fortaleza da qual o texto se refere não é um lugar físico, não é um lugar localizado pelo GPS. A fortaleza é interior, é aqui dentro. Deus é a minha fortaleza. Ele me guarda, Ele me protege, eu estou seguro nele. Isso que é maravilhoso. Mas diz o texto, em tempos de adversidade, ou no tempo é auxílio presente, socorro bem presente na adversidade. Ou seja, ninguém vive diária, 24 horas por dia, enfrentando adversidades. Senão a vida seria insuportável. Um soldado vai para a guerra, mas ele não passa a vida inteira na guerra, sabe? Aquela história de uma guerra que dura 50 anos, 100 anos. Quem que vive, quem que aguenta ficar 100 anos, todos os dias, numa batalha? Atirando, sendo alvo também. Ninguém aguenta, é insuportável. Isso quer dizer que na vida nós temos momentos de adversidade. Na vida, enfrentamos ocasiões de adversidade. E é nessa ocasião que Deus age. Socorro bem presente na hora da adversidade. É estranho, porque fala de auxílio, de abrigo e fala de fortaleza. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então alguém poderia pensar, bom, se Deus é meu refúgio e minha fortaleza, eu não teria problemas. Lê do engano. Jesus disse, eu gosto de repetir, no mundo tereis aflições. Ou seja, diante de cada aflição que você vier enfrentar, se você crê que Deus é seu refúgio, a sua fortaleza, então, na hora certa, você pode contar com Ele. Deus está sempre presente, mas Ele manifesta a presença dEle na hora do perigo. O pai está sempre presente ali com o filho e com a filha. A mãe está sempre presente. Embora a criança esteja sozinha, o pai e a mãe estão presentes. Na hora que a criança diz, mamãe, a mãe para tudo e vai lá. Papai, o pai para tudo e vai lá socorrer. É essa a ideia. Socorro bem presente na adversidade. E o Salmo continua. Aqui no versículo 2 até o versículo 3, eu quero ler uma coisa muito difícil, mas eu vou ler porque está na Bíblia. Diz assim, por isso não temeremos, ainda que a terra trema,
e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. O que o escritor do Salmo 46 coloca são possibilidades. Esse ainda que não é algo que esteja acontecendo e nem ainda uma coisa que certamente acontecerá. É uma possibilidade. Ainda que. E o que é esse ainda que? Ele fala de coisas que fogem ao controle dele. Lembra que eu falei? O que gera insegurança, pavor e medo é quando as coisas fogem ao nosso controle. Então, o salmista fala de cataclismas mundiais. Fala de coisas que atingem o planeta Terra. Ele fala de maremotos, ele fala de terremotos, ele fala de montes que são saculejados por terremotos, que são jogados ao mar, e as águas turbulentas com a queda desses montes provocam tsunamis. Ou seja, são cenas realmente apavoradoras. Ainda que a terra trema, terremotos. Ainda que os montes se afundem no coração do mar, a terra se divide. É pavoroso imaginar. Eu creio que quem poderia imaginar que em pleno século XXI, em 2020, agora maio de 2020, a gente estivesse enfrentando uma pandemia. Uma pandemia que tem afetado populações de diferentes etnias, diferentes culturas, diferentes habilidades no mundo inteiro. Isso é assustador. Isto é pavoroso. Talvez se o salmista estivesse vivendo hoje, ele poderia dizer, Senhor, mesmo diante dessa quarentena, mesmo diante dessa pandemia, mesmo diante desse vírus que é invisível aos olhos humanos e que tem derrotado tantas pessoas, eu não vou temer. Você imagina isso? Pois é, o salmista criou na mente dele as piores cenas de cataclismas, de terremotos, de maremotos, de coisas terríveis. Ainda que tais coisas aconteçam, não temeremos. Não temeremos. Por quê? Porque o Senhor, diz o texto, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, lugar onde habita o Altíssimo. Então, ainda que a gente enfrente tudo isso, e a gente está enfrentando, qual é a sua segurança? A sua segurança, se ela estiver em alguma coisa que pode ser abalada por essas coisas, não é uma segurança verdadeira. Se a sua segurança está em algo transitório, então a sua segurança não é permanente. Se a sua segurança depende de pessoas falhas, como você e como eu somos, então a sua segurança não oferece tranquilidade. A nossa segurança está em Deus. Deus é que contém o controle, detém o controle sobre todas as coisas. Então você deve confiar em Deus. A sua segurança tem que estar em Deus. Veja só no versículo 5 do Salmo 46. Deus está nela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã, falando da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém tinha algumas características. Antes, ela era uma cidade inexpugnável. Ela era declarada pelo rei dos jebuseus como cidade inexpugnável, uma cidade invencível que ninguém conseguiria derrotá-la. Inclusive, quando Davi foi coroado como rei, não só de Hebrom, mas de todo o império de Israel, os jebuseus que habitavam no meio desse, olha, Davi nunca vai entrar em nossa cidade, porque a nossa cidade é invencível. De fato, Jerusalém ficava numa parte alta, cercada por montanhas, além das muralhas, que eram defesas artificiais, haviam as montanhas ao redor, que eram defesas naturais. Então eles batiam no peito dizendo, Davi nunca vai entrar aqui, porque a nossa cidade é poderosa, é invencível. Sabe o que aconteceu? Deus deu vitória a Davi, Davi entrou, derrotou os jebuseus e deu um novo nome àquela cidade. Essa cidade é a cidade de Davi. Eu a conquistei. Eu venci os meus inimigos e agora tomei posse dessa terra. Eu sou o rei deste lugar. Realmente, Jerusalém foi um lugar que Deus escolheu para nela colocar o seu templo. Por isso que Jerusalém, no mundo inteiro de hoje, é um lugar muito valorizado, porque Deus escolheu aquela cidade
para nela fazer habitar o seu nome. Coisa interessante. Mas só que existe uma cidade muito maior, que é a cidade onde Deus está, a glória eterna. É nessa cidade, a Jerusalém espiritual, que Deus quer que todos, você, eu, todos nós, habitemos nela eternamente no nome de Jesus. Mas voltando para as questões da segurança, o Salmo 46, no verso 6, diz assim: nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. Falando de quê? De Deus de forma soberana, conduzindo a vida neste mundo. Não há rei, não há nação, não há ninguém que possa dizer que é maior do que Deus. Todos nós estamos sujeitos ao poder de Deus. Todos nós dependemos dele. Quando nós meditarmos Salmo 104, a gente vai falar mais sobre isso quando o salmista fala: todos os seres vivos dependem do ar que tu dás. E o ar hoje, por causa da Covid, nunca foi tão requisitado. Os respiradores artificiais, gente que precisa do ar, uma coisa simples que está disposto a nós, né, esse ar, e que a gente respira sem até perceber. Mas quando no momento necessário, ele é tão imprescindível para a vida como aquelas que estão enfrentando a Covid-19. Sem o respirador artificial, a vida é posta em xeque. Deus cuida de cada um de nós. Pois bem, o verso 7 é um refrão que diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Como é uma música, o salmo, então, tem as estrofes e tem um estribilho, que é aquela parte musical que se repete, ou aquela parte da poesia que se repete. Então, esse verso 7 faz uma divisão entre a primeira e a segunda parte do salmo. Diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você está com Deus? Você crê que Deus está com você? Ele te protege? Ele te guarda? E aí nos versos 8 e 9 diz assim: vejam, ou melhor, venham, veja as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o homem, os seres humanos, na verdade, podem guerrear, podem fazer, criar inimizades, podem gerar disputas, batalhas e guerras. Mas quem está no controle é Deus. Deus tem poder para realmente dar fim às guerras. Ele pode tornar ineficazes as armas destruidoras. Se você ler, eu recomendo, Ezequiel 37, que fala sobre o exército, né, no Vale dos Ossos Secos. E se você ler o Ezequiel 38, você vai ver que Deus realmente tem um controle sobre todas as coisas. Deus vai tornar ineficaz, Deus vai tornar sem eficácia, sem poder nenhum, a arma que é usada contra os seus servos. Ele tem esse poder, ele faz cessar as guerras. Homens que por ganância, por desejo de riqueza, por desejo de poder, realmente lutam contra outros, provocando guerras por motivos fúteis até. Você sabe que a Primeira Guerra Mundial foi provocada por um tiro que aconteceu na Áustria. A Segunda Guerra Mundial foi provocada por um desejo de vingança. E tantas outras guerras acontecem pelo mundo afora, por questões étnicas, por questões raciais, por questões financeiras. Deus vai cessar, porque Ele tem um controle sobre todas as coisas. Você crê nisso? Pois bem, e então, o verso 10 é uma mensagem para você e para mim. O verso 10 diz assim: parem de lutar, saibam que sou Deus, serei exaltado nas nações, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Parem de lutar. Na outra tradução diz: aquietai-vos. E às vezes você está aí dentro de casa, feito uma leoa enjaulada, feito um leão enjaulado, desesperado, angustiado, querendo que tudo se resolva. E Deus fala assim: calma, aquieta teu coração, como diz uma canção evangélica nesses dias. Acalma o teu coração. Lembra que eu falei no início dessa meditação que o que gera insegurança é a falta do controle sobre as coisas? Pode ser que você tenha perdido o controle de suas contas financeiras, pode ser que você tenha perdido o controle sobre os seus filhos,
o controle sobre seus pais, no sentido de não saber o que acontece com eles. Pode ser que você esteja perdendo o controle no seu casamento. Pode ser que você tenha perdido o controle da sua vida no trabalho. Você não consegue já manter a sua empresa aberta, você não consegue manter os seus estudos em dia. Isso angustia, isso gera tensão, isso gera ansiedade, gera depressão. Mas Deus diz: aquiete-se, parem de lutar. É como se Deus dissesse: eu vou lutar por vocês. Eu vou lutar. Se você ler as guerras que os hebreus no Velho Testamento enfrentaram, você vai ver que tem assim 3 movimentos. No primeiro momento, a gente pode assim ver, Deus fala assim: não lutem, não lutem, não precisam ir a campo nessa batalha, eu lutarei por vocês. Fiquem aí tranquilos, porque eu vou lutar com vocês, ou em seu lugar. Muitas vezes Deus evitou que a batalha acontecesse, Deus evitou que o seu povo saísse a campo, porque eu sairei por vocês, eu vou lutar por vocês. Mas num segundo momento, a gente vê outro movimento, que é o seguinte: Deus fala assim: podem ir ao campo de batalha, como se você lê em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas 20, Deus fala assim: vão ao campo de batalha e fiquem em pé, apenas vejam o que eu farei contra os seus inimigos diante dos olhos de vocês. Podem ir a campo, mas não façam nada, só vejam. Mas em outro momento Deus fala: podem lutar, podem se engalfinhar, podem ir lá porque eu vou estar com vocês. Ou seja, Deus é quem escolhe. Deus muitas vezes evita que enfrentemos batalhas. Deus evita que as coisas cheguem até nós. Calma, eu vou lutar por vocês. Outras vezes Deus diz: olha, vão lá, entrem em campo, mas só vejam, porque eu vou fazer a obra acontecer. E muitas vezes Deus fala: podem ir lá, podem lutar, porque eu vou dar a vocês a vitória. Foi isso que aconteceu com os hebreus, com Josué, com Davi, com tantos reis tementes a Deus. Deus fez esses 3 movimentos. Eu não vou deixar que chegue até vocês o mal, ou vocês vão ao campo de batalha, mas eu darei a vocês a vitória, sem que vocês se mexam, ou vocês vão lutar. A escolha é de Deus. E às vezes, em alguns momentos, é de ficar quieto. A quarentena, infelizmente, somos obrigados a ficar quietos. Mas talvez seja uma forma de Deus dizer: você está se matando por coisas fúteis. Você está lutando por coisas que não têm valor. Você está abrindo mão de coisas valiosas e lutando por coisas de segundo valor ou de segundo lugar. Pare de lutar. Eu serei exaltado entre as nações. Eu serei exaltado sobre a terra. Você crê nisso? E então, no final, vem a conclusão do Salmo 46, que é a repetição desse estribilho que diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vale a pena confiar em Deus, não apenas falando o que o texto diz, mas crendo no dia a dia da sua vida. Que Deus abençoe você e que Ele te dê a segurança em Cristo Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para todos sempre. Amém e amém.